gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje é a parte 2 do diagnóstico do meu filho. Como eu falei pra vocês, eu ia vir, como eu voltei a gravar, vou vir falar sobre esse assunto. Gente, no vídeo 1, eu contei pra vocês que a gente descobriu que o meu filho, ele tem um problema sobre o hormônio de crescimento, que o corpo dele não produz o que realmente é necessário. Falei que provavelmente ele ia ter que tomar o remédio e tal. Agora eu vim falar sobre o que aconteceu depois desse vídeo. Como eu falei pra vocês, a gente estava investigando, a gente já tinha feito todos os exames, que eu falei também sobre o poder de Deus, que como eu tinha comentado com vocês, foi algo assim que a gente não sabe explicar, como a gente conheceu a endócrina, né, como aconteceu tudo. Hoje em dia, essa endócrina, ela acabou saindo do convênio dele, mas ele deixou tudo encaminhado, como eu tinha comentado com vocês, tal, que a gente ia tentar pelo SUS pra pegar a medicação. Gente, eu tenho uma ótima notícia. A gente conseguiu pegar a medicação dele. A gente já usou 6 meses da medicação. Ele já tá crescendo. Não tanto como deveria, mas ele tá crescendo, sim. E ele tomou os 6 meses da medicação. E assim que a médica ia sair, e tipo assim, gente, foi literalmente coisa de Deus também. Porque eu marquei a consulta, ela falou que mandou e-mail, mas o meu e-mail tava com problema, né, que tá muito cheio. Gente, não tem como apagar nenhum vídeo, nada, gente, não tem como, porque, tipo assim, é vídeo do meu filho, porque não tem como eu apagar, gente, não tem. Então, fica nisso, fica sem chegar e-mail, ou você tem que comprar, sabe? Ficar pagando um valorzinho todo mês e tal. Às vezes, acaba esquecendo. E aí, tinha acontecido isso. Ela falou que tinha mandado e-mail para todos os pacientes. Falei, mas não chegou e tal. E, gente, vocês não vão acreditar. Como tinha dado os 6 meses dele, porque a receita só serve durante os 6 meses, né? E depois você volta lá, aí tem que fazer os exames de sangue, tudo, pra poder voltar para o SUS e renovar a receita. E aí o que aconteceu, gente? Literalmente, eu fui lá no último dia dela. Era literalmente o último dia dela. Vocês têm noção? E, tipo assim, eu não sabia. Literalmente, eu não sabia. Foi, tipo assim, não sei, gente. Não sei se foi Deus que mandou eu marcar pra aquele dia. Não sei, gente. Porque, provavelmente, se eu tivesse marcado, né, não tivesse conseguido marcar e tal, ia ser com outra médica. Tipo assim, ia ser tudo de novo, sabe? Ia ter que explicar. Mas, gente, eu amava tanto essa médica, tanto, que, gente, ela deixou literalmente tudo encaminhado, tudo. Deixou todos os... Acho que faltava, umas 2 receitas, eu acho. Ela deixou todas as receitas, porque toda vez que a gente vai pegar, a gente tem que ter a receita, né, do remédio. Ela deixou também todos os exames que ia ter que fazer depois que terminasse os 6 meses pra poder voltar na... Porque, tipo assim, se eu tivesse voltado lá sem os exames prontos, ela ia me passar os exames, eu ia lá fazer, ia ser todo aquele transtorno de novo pra poder marcar, porque não é fácil, gente. Mesmo sendo convênio, não é fácil marcar. Você tem que ficar ligando, porque assim, ela até falou que não tava suportando isso por conta que era muito paciente e tinha gente que já tava em tratamento, né? Porque isso já é um tratamento, então, tipo, você
realmente, nem que seja de 6 meses, você precisa ir lá, porque ela tem que passar todos os exames, você tem que voltar lá pra poder conseguir os remédios de novo e tal. E aí ela falou, ela até comentou, falou que isso era muito chato, porque às vezes as mães achavam que era culpa dela, mas não é culpa dela, é culpa da alta demanda tipo assim, você tem que ficar ligando 1 milhão de vezes, sabe? E às vezes você tem que ligar diretamente para como é que fala? O saque, sabe? Não dá pra ficar só ligando pra clínica, sabe? Às vezes você tem que ligar diretamente no saque e fica, gente, você fica 1 hora, eu já cheguei a ficar questão de 3 horas esperando, tipo assim, eu era a pessoa 46, sabe? E tipo assim, e é isso, a gente a gente tem que esperar e tal. E aí eu voltei lá, já na outra médica, já com todos os exames prontos. E aí eu falei, né, como era a minha segunda vez pegando, porque a primeira vez eu fui com todos os exames. Gente, eu fiz tantos exames desse menino, coitado dele. Coitado, tem até trauma já. Tanto exame, teve um que foi muito chato, muito. Nossa, esse foi acho que foi o pior de todos, que era estilo o que eu fiz quando tava grávida, sabe? É um que você fica 2 horas lá, só que no caso dele, ele tomou um remédio no bumbum, aí tira o primeiro sangue sem tomar nada, tira o segundo sangue depois que acabou de aplicar, aí fica lá, tipo, daqui a 40 minutos tira de novo. Obviamente que já tá com um acesso, tudo, mas, tipo assim, ele tem pavor só na hora que vê a agulha, sabe? Ele tem pavor. Só que, tipo assim, depois que tira, ele fica de boa, tranquilo, sabe? Depois que tira a agulha e deixa só o acessozinho, eu falo pra ele, filho, não tá com agulha, é um acesso, ele, sabe? Ele já entende. Mas esse foi o mais chatinho mesmo. Mas, assim, né, é difícil, né? E você tem que fazer, não tem como ser de outra forma. Mas aí eu voltei lá, já perguntei a outra médica, também muito legal, muito simpática também. Tirou todas as minhas dúvidas, como ia ser, tipo assim, a minha segunda vez pegando, só que sendo um pouco diferente, porque meio que o processo do remédio já está lá, sabe? Então, aí eu falei, aí eu perguntei, tem que fazer esse outro exame que a gente fez, né? Acho que é da glicemia, que é um que eles dão um remedinho, tipo pra glicemia baixar. Ai, gente, tem um nome específico. Ela falou, não, é só exame de sangue mesmo, pra ver como que tá. E o do punho, porque o do punho é vamos dizer assim, o mais importante, vamos dizer assim. Porque o de sangue tá mostrando quanto que tá entrando de hormônio do crescimento. E esse do punho, ele mostra o tamanho que tá o osso dele. Entendeu? E deu que antes, ele, tipo assim, ele tava com 3 anos, tava dando de 1 ano e 6 meses. Não, tava dando de 1 ano, ele tava com 2 anos de atraso. Agora ele está com 4 anos e deu que ele tá com tamanho de 2 anos. Então ele continua com os 2 anos de atraso, mas cresceu. Entendeu? Mas ele continua tomando praticamente. Ele tava tomando 10i, né? Que é 10 pontinhos da de 1 ml. Agora ele tá tomando 11 todas as noites. Ele toma injeção. Às vezes ele reclama, às vezes ele fala, vai doer, mamãe e tal. Às vezes a gente se irrita e fala, filho, você toma todo dia e tal. É difícil, gente, é difícil. A gente vê isso, sabe? Vê que ele tem que passar por isso. Mas é algo que é pro bem dele. É algo que lá na frente ele vai saber, entendeu? Que foi pro bem dele. Porque a gente sabe que o crescimento afeta em questão de tudo, sobre a cabecinha dele, sobre
tudo, sobre ele engordar, sobre tudo, gente, tudo, até a fala afeta, sabe? Então, espero que lá na frente ele entenda, né, que não fique traumatizado. A gente brinca, sabe? Ele dá a injeção nos ursos, essas coisas. Meu esposo vai lá, arranca a agulha e deixa ele só com o negócio, a mlzinho e tal. Mas assim, a gente conseguiu, graças a Deus. O primeiro foi negado. Não foi negado, né? Tava faltando exame. Aí, no segundo, tava faltando outra coisa, só que já estava lá, sabe? E aí, assim, toda vez que vinha negado, era assim... Era um misto de, meu Deus do céu, de impotência, sabe? Porque o remédio, ele é extremamente caro. Muito caro. Tipo assim, agora ia ser mais ou menos R$1.000 por mês. Por mês. Entendeu? E assim, quem trabalha de CLT não tem essa condição de estar gastando R$1.000 de medicamento, entendeu? Porque um salário hoje em dia, gente, mal dá pra manter uma casa com um filho. Imagina ter que manter uma casa, um filho e mais a medicação do menino. Então a gente é muito grato por ter conseguido. E tipo assim, quando a gente foi lá e no dia que eu fui, não tinha nenhum medicamento. Mas só de ir lá e aí eu perguntei, moço, tem como pelo menos ver, né, se foi aprovado ou não, mesmo que não tenha um medicamento agora, mas só de saber que se foi aprovado e não já é uma vitória. Imagina, a gente já esperou tanto por isso, mesmo sem estar com o remédio, sem ter o remédio, eu queria saber se foi aprovado ou não. E aí o cara veio, né, com os documentos e tal, e falou, foi aprovado. Nossa, gente. Mas eu chorei tanto, sabe, ai, só de lembrar dá vontade de chorar. De tanto que a gente batalhou, sabe? E a gente conseguir e ver o desenvolvimento dele. Agora também, esse mês, Deus quiser, ele vai fazer a cirurgia dele também, das amígdalas e das amígdalas e tem outro nome também. É tipo carne no nariz, tipo isso, sabe? A gente vai... Ele ia fazer o mês passado, só que acabou que no dia que... Um dia antes... Assim, durante a semana ele estava doente, ele estava tomando medicação pra garganta. E aí, um dia antes, eu consegui marcar com a médica. Falei, doutora, aconteceu isso e isso. Eu queria que a doutora visse, né? Porque se caso acontecer alguma coisa, ter que chegar lá no dia e ver que não tem como, tipo assim, vai ser um transtorno, tanto hospital pra tudo. E aí eu fui lá e realmente não tinha como fazer cirurgia. Ela ainda tava com a garganta com placas, sabe? Aquelas placas brancas. Então acabou sendo cancelado. E aí foi transferido pra esse mês. Só que ele agora, no momento, ele está com a garganta inflamada. Então a gente foi lá, né? Eu até postei no outro vídeo explicando. A gente foi lá, o médico teve que dar uma bezetacil nele, não tinha, a gente teve que ir lá comprar e tal. Mas aparentemente ele está bem. Eu levei ele ontem no médico. Ontem, a gente passou no médico, no postinho. Só pra ver mesmo se tava tudo bem. Eu tinha marcado o mês passado. E aí eu pedi pra médica ver a garganta, que eu expliquei a ela. Ela viu também, ela falou que agora aparentemente está só vermelho. Não está com placa, mas se caso semana que vem eu ver alguma coisa, ou eu vou levar ele no UPA, pertinho aqui, ou marco uma consulta com a médica pra ver se
tá com placa, alguma coisa. Porque assim, né, tá com os dias contados pra cirurgia dele. E assim, já foi uma luta pra conseguir. E vai ser pro bem dele também. Porque ele, não sei se vocês já perceberam, isso aqui dele é muito profundo e escuro. O que é que a médica falou? Provavelmente ele não consegue dormir direito por causa do ronco, da respiração. Gente, as amígdalas dele é gigante, quase bate uma na outra, de tão grande. Mas é isso, gente. Eu só queria falar pra vocês essa segunda parte do diagnóstico, que a gente conseguiu a medicação. Ele já tá tomando, graças a Deus. E é isso. Vamos ver aí os próximos. A primeira médica, ela falou que provavelmente isso aí vai ser até os 17, 15, 16, 17 anos, que é quando eles param de crescer. Mas aí vamos vendo. Ela me explicou o quê? Graças a Deus que ele tá com deficiência do hormônio do crescimento. Porque aí tem como intervir, né, com a medicação, que aí vai ajudar. Se fosse ao contrário, ele tivesse com com muito hormônio no corpo, tipo assim, ele com 4 anos, com o tamanho de, sei lá, de uma criança de 10, não tem como intervir, entendeu? Tipo assim, pouco é ruim e muito é ruim também. Então, você tem que ficar ali no meio. Então, graças a Deus que o dele, no caso, tá sendo pouco. Então, tem como intervir com a medicação pra ele desenvolver bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever. Tchau!